Tem uma discussão sobre o que é software hoje em dia, até isso não está muito bem firme, o que é exatamente o software, tá? Nós temos muitas diferentes abordagens para o que é software. E eu vou até falar para vocês o meu viés, para vocês entenderem um pouco quando eu disser certas coisas aqui. Para mim, software, gente, é mais ou menos igual, como se fosse uma espécie de hiperlivro, sabe? O livro é um mecanismo que a gente tem para registrar conhecimento. E o software, para mim, também funciona assim. O software é um mecanismo que a gente tem para registrar conhecimento. E como ele é muito mais... A gente falar sobre livro já é complicado, tá, gente? Porque tem livro na lombada longitudinal, lateral, etc. Tem livro que pode ser no formato de pergaminho. E se é assim é livro, não é livro, etc. Se com livro, que é uma tecnologia relativamente simples, né? Varia só o problema do fonte, da encadernação, não sei o que, etc. Já é complicado vocês caracterizarem o que é livro, vocês imaginam caracterizar o que é software, né? Software é um negócio complicado de caracterizar, ele não é simples, tá? Tem que ter a linguagem de programação, não tem, pode ser script, não pode ser HTML, não pode. Tem uns limites aí sobre o que exatamente é o software, que é uma discussão interessante, mas eu também não vou entrar nessa discussão novamente. Tem a discussão sobre o que é engenharia de software, né, com a maior ou menor ênfase na questão da engenharia, dos processos, da produção, etc., que eu também não vou entrar, mas eu não vou me furtar de falar um pouco com vocês sobre a relação da engenharia de software e outras áreas próximas, como, por exemplo, a engenharia de sistemas. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a UFMG agora tem uma graduação em engenharia de sistemas e que vocês viram que não é uma área de formação em computação. É uma área da engenharia voltada para sistemas de um modo geral, com ou sem a ênfase na questão da parte de software, computação e tudo, né? Então, a Johns Hopkins University, ela é uma das universidades que tem bons cursos lá, considerados bons cursos de engenharia de sistemas, né? O da UFMG ainda não formou, acredito que não formou nem a primeira turma, ele deve ter 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos. E a engenharia de software, ela é uma das engenharias dentro da engenharia de sistemas. E a relação entre elas é uma relação muito engraçada ao longo do tempo, porque ela começou aí mais ou menos, desde que a engenharia de software começou a se firmar como disciplina. Só para vocês terem uma ideia, em 1990, quando saiu uma das primeiras sugestões de regulamentação para o principal contratador de software do mundo. Quem que é o principal contratador de software do mundo, Alex? De jeito nenhum, não chega nem perto do Departamento de Defesa. O DoD lá, o Department of Defense dos Estados Unidos, é o maior contratador de software no mundo. E quer você goste ou não goste, ele dita quase todas as grandes tendências no mundo, porque ele é o maior contratador de software no mundo, tá? A Universidade Carnegie Mellon, eles depositaram, o Departamento de Defesa americano depositou lá milhões e bilhões, depois isso se acumulou na ordem de bilhões de dólares para formar o Software Engineering Institute, em que nos anos 70 e 80, o Departamento de Defesa estava tendo, de cada 100 projetos de software contratados, mais de 70 eram falhas. Essa coisa aí, gente, foi conhecida e é conhecida na literatura. Depois dessa apresentação aqui, se alguém quer anotar mais alguma frase para procurar no Google depois, chama Software Chaos, o caos do software. Ou, né, de maneira mais eufemística, a crise do software. Pedro, você sabia disso ou não? Então você não pode dizer que não aprendeu nada na palestra do professor Rodolfo, tá? Você vai falar assim, não aprendi nada lá não, mas eu fiquei sabendo que nos anos 70 e 80, o principal contratador de software do mundo, mais de 70 eram falhas dos projetos. Isso é assustador, gente. Isso é o dinheiro, né, do pagador de impostos norte-americano. Eu não sei o quanto os estadunidenses sabem do dinheiro deles, vai para a guerra, vai para dinamitar, né, gente lá no Afeganistão, vai para fazer isso, fazer aquilo outro. Porque os Estados Unidos, esse papel de xerife do mundo que os Estados Unidos têm, é um negócio complicado, né, gente? Vocês já pararam para pensar como é que é complicado? Eles têm que estar na crista da onda do software e tudo mais, né? Os Estados Unidos fazem operações que são de uma beleza cinematográfica.
Em 1989, uma secla do Bush, o Bush pai. O Bush pai, eu acho que ele é ligado ao anticristo. Ó, tem que pagar isso depois, hein? Eu acho que o Bush pai é ligado ao anticristo. E um dos asseclas dele era um cara que ele construiu, que morava lá no Panamá, que é o Manuel Noriega. O Bush foi pondo lá em diversas tarefas de tráfico de droga, tráfico de armas, etc. e tudo mais. Mas esse cara se sentiu poderoso. Você já ouviu falar da história do Manuel Noriega, Alex? Ah, essa você não vai resistir, ó. Você vai falar, ó, não entendi nada daquela palestra do Rodolfo, mas a parte do Manuel Noriega é muito interessante. O Manuel Noriega era uma espécie de auxiliar do Bush pai lá. E ele foi colecionando, montou um dossiê das atividades dele com o Bush pai. O Bush pai faz tráfico de armas, tráfico de droga, um tantão de coisa, né? Dizem as más línguas que um dia o Bush filho estava lá assim, e o Bush pai estava se sentindo tão poderoso que ele falou assim, se eu quiser eu elejo até esse cara presidente da república. Todo mundo riu e falou que ele não conseguiria e deu no que deu. Ele elegeu o filho dele presidente, né? O quanto o filho dele tem de idiota, ele tem de esperto, o Bush pai. E o Bush pai, não sei exatamente porquê, ele deixou crescer essa mania de grandeza do Manuel Noriega, um simples auxiliar dele lá no Panamá, que num dia de capricho também o Bush pai resolveu fazer dele ditador, presidente lá do Panamá. O Panamá tem uma tradição muito triste, né, gente? Um banqueiro estadunidense em 1900 e pouco veio com um tantão de arma para lá e mandou seccionar aquele pedacinho de terra da Colômbia para poder pôr o canal lá. Então, o Panamá tem uma história muito triste, né? E mais ou menos em 1986, 87, etc., o Bush pai achou que o Manuel Noriega poderia ser presidente e o Manuel Noriega virou presidente. E ele começou a colecionar o dossiê das interações dele com o Bush pai. Até que ele um dia ficou valente demais. Ele falou assim, I have Bush by the balls. Mal sabia ele o que ia acontecer com ele. Depois, quem quiser, dá uma olhada na internet, aí, Manuel Noriega, etc. O Bush pai, eu acho que ele acreditava que o Manuel Noriega tinha um dossiê comprometedor mesmo, porque o jeito como o Noriega foi tirado lá de Panama City, vocês imaginem que o Barack Obama vem aqui em Brasília e resolve tirar o Lula lá do Palácio do Planalto. O estrago que o Bush pai fez lá no Panamá, gente, ele destruiu cerca de 30 quarteirões da cidade, matou entre 500 a 5 mil pessoas. Você não sabia disso, não? Como é que pode, né? Impressionante. Você sabia, Daniel? Pedro? Depois quem quiser, olha lá para vocês aprenderem como é que quem desafia o xerife do mundo pode ser pisoteado. Né? O Noriega ficou preso os últimos, desde 89 até 2010, ele ficou preso lá na Flórida. De vez em quando ia alguém lá tirar uma foto dele de cuequinha lavando a roupa dele. Sabe-se lá o que mais fizeram com ele, né? Para ele aprender a ficar falando mal do Bush pai. É complicado esse negócio. Você sabia disso, Guilherme Cordeiro? Então você não pode dizer que não aprendeu nada na palestra de engenharia de software. Bom, eu estou falando isso tudo porque é o seguinte, o maior contratador de software do mundo é o Departamento de Defesa americano, tá? Chama Operação Purple Storm, que foi lá e tirou o Noriega, lá de Panama City. Provavelmente eles usaram algum software de coordenação e tudo mais, porque os Mariners foram lá, fizeram um seccionamento lá, etc. É um negócio impressionante. Altamente. O tal dossiê sumiu. Né? Mas eles destruíram mais de 30 quarteirões lá de Panama City. Lá morreram mais de 5 mil pessoas por causa dessa brincadeirinha do Manuel Noriega, que é um ditadorzinho safado sem vergonha, igual ou pior do que o Bush. Não, igual ou pior não, né? Um pouco menos pior que o Bush pai. É porque o Bush pai ele é completamente fora da curva, gente. Bom, vamos continuar aqui. Então, essa questão da engenharia de sistemas, gente, o Departamento de Defesa americano colocou milhões e milhões de dólares, bilhões, em Carnegie Mellon University, para construir o Software Engineering Institute,
que está a serviço do Departamento de Defesa. De vez em quando tem passeata dos estudantes lá por causa do militarismo em Carnegie Mellon e tudo mais. E as primeiras recomendações sobre a relação da engenharia de software com a engenharia de sistema é que a engenharia de software não se sentava na mesa do engenheiro de sistemas, não. Negócio meio estranho, tá? Na minha opinião. O engenheiro de sistemas vinha, discutia como é que ia ser a alocação de requisitos nos diferentes componentes. Um dos componentes era o software, e depois que estava tudo decidido, ele falava para o engenheiro de software: engenheiro de software, você tem que fazer isso, 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 isso. Isso não funcionou. Ou seja, eu volto a dizer para vocês, quando a gente tenta aplicar as coisas da engenharia em cima do software, na maioria das vezes não tem funcionado. Tem funcionado e muitas vezes, em boa parte das vezes não tem funcionado. Então existe uma espécie de tensão aí entre a questão de como que é a questão de produção de software, como que é a questão dentro das engenharias e tudo mais. Bom, vamos continuar a ver isso aqui da seguinte maneira. Essa aqui é uma divisão tradicional da engenharia de software. Quem quiser, isso está na minha página lá aqui no sítio do DCC. Isso aqui é a divisão tradicional de engenharia de software. Pelo menos dá uma ideia para vocês das diferentes áreas que... Eu disse que está nervoso comigo ali, mas a minha voz está ok. Olha lá, gente. Requisitos, especificação, desenho, ferramentas técnicas, codificação, ferramentas, verificação de software, teste e depuração de software, ambientes de programação, distribuição, manutenção, melhoria, métricas, gestão. Essa é uma parte aqui que... o fato de ocupar apenas essa linha D.2.9 aqui, gente, não demonstra, né, o impacto que essa questão de gestão tem. O resultado mais interessante e notável dos bilhões e bilhões de dólares que o Departamento de Defesa despejou lá em Carnegie Mellon, na construção do Software Engineering Institute, e o Software Engineering Institute tinha que vir com a seguinte resposta para o Departamento de Defesa, o contratador: por que mais de 70% dos projetos são falhas? Pedro, por quê? Já se sabe a resposta, ela foi dada no início dos anos 90, Pedro. Final dos anos 80 e início dos anos 90. É por causa do problema de gestão. Os problemas de falha de projeto de software não são problemas técnicos, são problemas gerenciais. Você já sabia disso, né, Daniel? Como diria o Omar, eu sabia, mas eu não sabia. Guilherme, você já sabia disso ou não? Mais uma coisa que você aprendeu então aqui, que você não pode dizer que foi zero a palestra, tá? Os principais problemas da condução do desenvolvimento de software são problemas gerenciais, não são problemas técnicos. Interessante isso, né? O problema de você lidar com o ser humano, produzindo software em conjunto, e como é que você coordena essas pessoas, coordena as atividades, etc. Esse é o principal problema do software. Bom, vamos continuar aqui. Então nós temos requisitos. Isso aqui são coisas técnicas. Olha só, olha aqui, parece que engenharia de software, o problema todo da engenharia de software é técnico, e não é, tá? O problema todo está concentrado aqui, ó. Vamos continuar. Aqui é desenho, arquiteturas de software, interoperabilidade, reuso de software, e aqui tem um item M aqui, ó, miscellaneous. Vai entender, né? Isso então é uma divisão tradicional, gente. Eu resolvi então mostrar a engenharia de software para vocês através do principal evento da área, que é a International Conference on Software Engineering. Ela é patrocinada pela CM e pelo IEEE. Quem quiser dar uma olhada em tudo que eu vou falar aqui, porque eu vou falar tudo muito rápido, vocês podem ir nessa URL aqui, ó. É só vocês colocarem ICSE 2011 Research Technical Track. É o seguinte, gente, é cheio de atividades essa conferência. Uma semana e pouquinho, pouco mais de uma semana de atividades. Muitas atividades, a principal conferência de engenharia de software do mundo. E eu escolhi para falar só sobre 3 dias da trilha técnica, que é considerada a trilha principal, a trilha mais nobre e tudo mais, tá? É mais ou menos o que é considerado assim mais nobre. Então, essa é a 33ª edição A primeira edição foi em 1978,
Essa de 2011, né, que se realizou de 21 a 28 de maio do ano passado, já tem quase um ano, foi a 33ª. Por incrível que pareça, eu não tenho artigos lá, tá, gente? Então eu estou totalmente isento aqui, né? Poderia ser que eu escolhi essa aí só porque eu tenho um artigo apresentado. Não, eu até tenho pretensão de eventualmente ter um artigo nessa conferência, não tem. Mas eu sei que na primeira edição dela, coincidentemente, um dos, vamos dizer assim, fundadores do DCC, o DCC tem, grosso modo, 2 fundadores principais, que é o Wilson de Pada Paula Filho, que é o autor do livro de engenharia de software que eu adoto na graduação. E o outro fundador, você sabe quem que é, Daniel? Vamos ver se você está bom. Considerado o segundo fundador. Primeiro é o Wilson. Você sabia, né? Ah. E o segundo? Hein? Não, por incrível que pareça, não é o Nives Viviani, não é o Roberto Bigonha. Ele não está aqui, ele já aposentou, ele chama Ivan Moura Campos. Ivan Moura Campos. O considerado, você conheceu o Ivan Moura Campos? Não. O considerado segundo fundador do DCC, o Ivan Moura Campos, ele participou da primeira edição dessa conferência. Ele estava fazendo o doutorado dele lá na UCLA, na University of California, Los Angeles, e em 1978 teve a primeira edição e ele participou. Então, olhem para vocês verem o lugar que foi, gente. Né? Eu nunca estive lá no Havaí, mas dizem que é muito bonito. Agora, algumas pessoas voltam falando que não, é só marketing, etc. Alguém aqui já esteve? Alguém não vai dar um depoimento aí para nós, não? Pedro, você já esteve lá, pode falar. Não? Há uma certa... Mas eu mandei uma aluna minha de doutorado. Ela estava lá, ela participou. Eu vou mostrar aqui para vocês a trilha técnica, que foi 4ª, 5ª e 6ª. Ela participou na 2ª da International Conference on Software Engineering Education and Training, que é um dos eventos dessa conferência maior. E ela me falou que está mais para o marketing. Ela ficou lá cerca de uma semana lá na Havaí, etc. A primeira coisa que deixou ela muito triste é o acesso às praias. É todo assim meio com problema de... Quase tem portão, pagar entrada, etc. Você poder... Cada praia é de um hotel, de uma casa, não sei o quê. Um negócio meio complicado. E tem áreas restritas de visita. Então não é assim, essa coisa igual é do Ministério aqui no Brasil, né? Terra pública, etc. Em teoria, a gente pode sair andando pelas praias aqui no Brasil, não é? Tem alguns lugares que eles põem umas pedras para dificultar, igual lá no Mediterrâneo, lá em Itaparica, etc. Se alguém já esteve por lá, é complicado você passear na praia do Mediterrâneo lá. Você já passeou por lá, Alex? Sim. Vamos lá. Mas o marketing do Havaí, ele é impressionante. Normalmente, apesar de ser a conferência mais importante, por ser a conferência mais importante, as pessoas acabam se colocando um filtro próprio, os pesquisadores da área. E normalmente, a International Conference on Software Engineering, as pessoas submetem só 100 trabalhos, 100 pesquisadores, é pouco eu acho, né? Você participa muito do SBRC, né? Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Quantas submissões, Daniel? O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores é provavelmente um dos maiores eventos brasileiros, eu acho que é. Se não for o maior, é um dos maiores. Quantas pessoas submetem trabalho lá? Vou fazer uma conta de cabeça aqui agora. Não, mais ou menos, não precisa me dar um número exato.